Sim, concurseiro, aula de véspera para este concurso. Trago resolução de algumas questões de uma prova aplicada pela FGV no último mês. Então, muita atenção, resolva as questões e boa prova também. Vamos lá! A maioria dos textos mostra um tipo de introdução qualquer, como uma preparação de terreno para o que vai ser abordado. Então, aqui você já consegue identificar o quê? A introdução é aquele início, está preparando, está citando algo que vai ser desenvolvido e concluído no texto. Então, algo que será abordado. Isso é a introdução. Observe o seguinte texto. Quem joga bola é menino, menina brinca com boneca. Mulher que pratica esporte se masculiniza. Você observa que está entre aspas aqui estas falas. Então, quem joga bola é menino, menina brinca com boneca. Quantas vezes já ouvimos isso? Durante séculos, pensamentos desse tipo afastaram as mulheres dos esportes. No caso desse texto, a introdução apresenta o seguinte tipo. Aqui nós teríamos um texto maior, aqui a introdução, o início dele. Apresenta que tipo de texto? Está fazendo uma alusão histórica? Já coloca aqui na alternativa A, porque aqui você já vai observar durante séculos. Há séculos está relacionada a uma ideia histórica, mas não é alusão histórica. A alusão é quando você cita, quando você fala de alguma coisa. Aqui, a introdução não está apresentando o tipo de texto, não está fazendo uma alusão histórica. É uma interrogação? Também não. Você já vai descartar, não está perguntando. Se fosse uma interrogação, seria diferente. Estaria falando, quem joga bola é menino? Menina brinca com boneca? Está correto, por exemplo? Aí sim. É uma citação? O que é citação? É quando você se refere a algo, você fala de algo, então você cita algo que você escreve algo que já foi citado por outras pessoas. Quando eu disse, observe as aspas justamente com este intuito. Você vai observar o quê? Que estas frases são de outras pessoas. E a citação é o quê? Justamente quando você cita, você pega trechos de textos ou falas de outras pessoas e coloca no seu. Por isso que vem entre aspas. Então, aqui nós já vimos que de fato é o quê? Uma citação. É uma definição, está definindo alguma coisa? Definiu que quem joga bola é menino, menina brinca com boneca? Não. Nem divisão também, como você pode ver. Então, fique atento. FGV cobra muito pequenos textos, então é importante você compreender, resolver algumas questões para você melhorar o seu desempenho. Observe o seguinte texto, iniciado por uma interrogação. Então, está fazendo uma pergunta? Há remédio que possa ser utilizado contra o uso indiscriminado de agrotóxicos? Aqui você observa. Fez uma pergunta. O único caminho sensato, como faziam nossos antepassados, parece ser o do controle biológico das pragas. Tem uma pergunta? Tem uma resposta para essa pergunta? Ou deixou em aberto? Nesse caso, considerando-se o texto, a pergunta inicial. Então, observe aqui a pergunta inicial. Há remédio que possa ser utilizado contra o uso indiscriminado de agrotóxico? Então, aqui, não supõe uma resposta possível? Será que não é possível responder se há remédio que possa ser utilizado contra esse uso indiscriminado dos agrotóxicos? Então, você já observa o que, neste caso aqui, pode ser respondida essa pergunta. Inclusive, ela foi respondida. O único caminho sensato, como faziam nossos antepassados, parece ser o do controle biológico das pragas. Qual que é o caminho que pode ser utilizado? O controle biológico das pragas. Já é respondida pelo próprio texto? Correto. Há remédio que possa ser utilizado contra o uso indiscriminado de agrotóxicos? Aí o que respondeu aqui? O único caminho sensato parece ser o controle biológico das pragas. Aqui está a resposta, já foi respondida pelo próprio texto. Mostra mais de uma possibilidade de resposta? Há remédio que possa ser utilizado contra o uso indiscriminado de agrotóxicos?
aqui não está fazendo essa pergunta. Então, aqui você está fazendo uma pergunta, mas não há duas possibilidades de resposta. Aqui está falando qual é o remédio. Não falou há remédios. Então, aqui você observa que há remédio, somente um. É puramente retórica, ou seja, não é para ser respondida, é só uma pergunta mesmo? Nada disso é para ser respondida, tanto é que ela foi. Tem a finalidade de provocar a curiosidade do leitor? Ok, pode ser que sim, mas nós já vimos. Ele ficou curioso? Não, pois tem a resposta. Então, a finalidade não é essa. Então, ela já foi respondida pelo próprio texto. Qual que é o remédio? Controle biológico das pragas. Caro concursando, lembrando, lá no nosso site, cienciaexata.com, nós temos um curso exclusivo, específico da banca FGV. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma. Vamos marcar a alternativa que apresenta a frase correta quanto à regência. No fragmento acima se empregou corretamente a regência do verbo lembrar. Porque me lembrei do homem. Então você observa aqui, me lembrei do homem que tinha vergonha de ter sido atropelado por uma carrocinha de pipoca. Então vamos marcar a alternativa correta no que tange ao verbo lembrar. Quando aparecerem aqui os verbos lembrar, recordar, esquecer, ele tem duas formas de você fazer a regência deles. Ou seja, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Eu sempre brinco com o alfabeto. Tem o C e tem o D, não é isso? Então observe aqui. Os governantes esquecem-se. Se tem o C, tem o D. Observe aqui, aqui não é D mais os, que é dos. Então eu sempre falo, tem o verbo lembrar, esquecer, recordar os verbos, você vai se lembrar do alfabeto CD. Se tiver o C, tem que ter o D. Se não tiver o C, não tem o D. Observe aqui. Porque me lembrei. Ok, aqui para a primeira pessoa eu uso o me mesmo. Se fosse para a terceira pessoa, seria o C. Então, apareceu o me, aparece o D. Apareceu o C, aparece o D também. Então, vamos ver aqui. Os governantes, nós precisamos da alternativa correta. Esquecem-se dos perigos. Então, se tem o C, tem o D. Então, neste caso aqui, alfabeto, essa alternativa está correta. Onde foram os tempos tranquilos de outras épocas? Então, aqui você já vai observar, neste caso aqui, qual que está correta. Onde foram os tempos tranquilos de outras épocas? Aí você já sabe. Quem vai a algum lugar, não é isso? Então, o correto aqui seria o quê? Aonde foram os tempos tranquilos de outras épocas? Onde e aonde? Aonde você vai usar quando o verbo exigir a preposição a. Irei aonde você for. Chegarei aonde você chegar. Por quê? Esses verbos exigem a preposição a. Então, ela está errada. Alguns países aspiram posições. Aspirar no sentido de almejar, desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição a. Então, neste caso aqui, descarto também. Os governantes não se importam que os critiquem. Quem se importa de alguma coisa. Então, não se importam de que os critiquem. Por quê? Quem se importa de alguma coisa. Avisou-se aos governantes dos perigos. Então, aqui nós temos o verbo avisar. Macete, anote aí. Verbo transitivo direto e indireto, ele não pode ter como complemento dois objetos diretos e nem dois objetos indiretos. Anote aí no caderno. Verbo transitivo direto. Isso aqui ocorre muito com o verbo informar também. Então, lembre-se disso daqui. Quando você se deparar com um verbo, nenhum verbo pode ter como complemento dois objetos indiretos. Observe só. Olha aqui, o ao, isso aqui é uma preposição, o de também uma preposição. Então, ele está tendo dois objetos indiretos. Então, o correto seria o quê? Avisou-se os governantes dos perigos, correto? Então, avisou, quem avisa, avisa alguém. Eu avisei a população, eu avisei o governador e não avisei ao governador, correto? Então, avisou-se os governantes dos perigos. Então, quem avisa, avisa alguém de alguma coisa, correto? Ou então, poderia ser também.
Quem avisa, avisa a alguém alguma coisa. Poderia ser assim também. Avisou-se aos governantes os perigos de um ataque nuclear. Vou descartar porque eu tenho como complemento do verbo avisar dois objetos indiretos e não pode. Em função da forma verbal teriam surgido, os leitores tomam conhecimento de que a informação da descoberta nem trouxe a frase, mas se eu disser, eles teriam surgido, eu teria, tu terias, eles teriam. Então aqui eu já sei que é o quê? Futuro do pretérito. Se é futuro do pretérito, se eu disser eu amaria, eu estudaria, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade, futuro do pretérito, bem como o modo subjuntivo, uma possibilidade. Se eu escolhesse estudar, é uma possibilidade também. Então, o futuro do pretérito expressa uma possibilidade, nada de certeza, nem opinião, nem dúvida e nem hipótese. Então, aqui, uma hipótese já comprovada, não, uma possibilidade sugerida. Teriam surgido, eu não sei se surgiu ou não. Então, aqui é sugerido e nada de comprovada a hipótese ou possibilidade. A frase deixamos eles bêbados, dita por Agar no segundo quadrinho, nem trouxe porque é questão de gramática pura. Mostra uma linguagem coloquial, isso mesmo, porque aqui eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito, eles não podem ser usados depois de verbo. Se for depois de verbo, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos, que no caso, para eles, eu uso os. A forma adequada à norma culta, norma padrão, de forma correta, seria deixamo-nos bêbados. E aí? Deixamos eles. Será que é deixamo-nos? Vamos deixar aqui. Deixamos-nos, os deixamos, já sei, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Deixamo-los bêbados ou deixamos-los bêbados. Primeiramente, deixamos eles. Se é eles, não é nós. Então, já venho e descarto essas duas alternativas. Agora, deixamos-los, deixamo-los ou deixamos-los. Você vai se lembrar de que quando o verbo começa em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar L junto ao pronome. Então, os, como o verbo aqui terminou em S, eu já sei. Vou retirar o S, retiro o S, então já descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Por quê? Vou retirar o S e vou acrescentar o quê? O L. Eu não falei que é os, então ao invés de falar deixamos-os, eu vou falar o quê? Deixamo-los bêbados. Alternativa D gabaritou a questão. Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte trecho. Olha o erro aí. Mais de metade da população tem, no máximo, o ensino médio completo. Será que esta frase está correta? Então, eu preciso daquela que está errada. E essa daqui está correta. Mais de metade da população, observe aqui. Quando eu falo mais da metade, aqui, olha aqui, mais da metade tem, no máximo, o ensino médio completo. Então, aqui está concordando com mais de metade da população tem. 32% não completaram o ensino fundamental. Então, disse ainda há pouco, FGV cobra bastante porcentagem. O verbo vai concordar com o numeral aqui. Só tem o numeral, 32 completaram. Mas a frequência escolar como um todo vem aumentando. O que vem aumentando? Vamos fazer a pergunta. A frequência escolar, sujeito no singular. Sujeito no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, aqui é vem sem acento. Então, a alternativa C que está errada, ela possui um erro. 98 estão, não é isso? Simples assim. Aqui também há disparidades, aqui também existem. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, é sempre empregado na terceira pessoa do singular, então aqui está correta e eu precisava da
errada, dando o ênfase àquelas. Aquelas têm crase. Nesse segmento, a utilização do acento indicativo de crase, aquelas representa o quê? Primeiro ponto, todas as despesas dando ele deu o que a quem, não é isso? Então, verbo transitivo direto e indireto. Ele estava dando o que? ênfase, objeto direto. A quem? Aquelas, objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ele tem como complemento um objeto direto e um objeto indireto. Agora, ele estava dando. Dando, eu já sei que vai exigir a preposição a, que ele estava dando ênfase a alguém. Então, a mais aquelas, não é isso? Então, neste caso aqui, eu tenho a preposição a, que vai se juntar ao a do pronome demonstrativo aquelas. Então, essa crase em aquelas representa o quê? Um erro de regência? Nada disso, não é erro. É uma junção do artigo definido? Não. É uma junção da preposição a com a primeira vogal de aquelas. Então, a alternativa D está correta. Por que tem ênfase? Lá no começo da aula eu falei, eu não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Este, isso, essa, exceto aquele ou aquela e suas variações. Pode ser aquilo também. Eu não me referia àquilo. Então, estava dando ênfase aqui, àquela. Então, aqui já tem o a, que é a preposição, mais o a da palavra aquelas. Questão para o cargo do IBGE. O trecho entre travessão no texto 1 mostra, vamos ver? Observe aqui o texto 1. Com todos os problemas que temos em nosso estado, aí vem aqui, aliás, aqui não é, são estes travessões aqui. Então, observe aqui. Com todos os problemas que temos em nosso estado, quais são os problemas? Corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, mais burocracia, quantos problemas, hein? Estatismo, carga tributária complexa, entre outros. Ou seja, ao mesmo tempo que fala aqui que com todos os problemas que temos em nosso estado, mas aqui fala entre outros, ou seja, há mais problemas que esses. Então, esse trecho que está aqui, como fala na questão, entre travessões, ele mostra o quê? A enumeração de todos os problemas de nosso estado, o que eu disse ainda há pouco, com todos os problemas. Aí você acha que já gabaritou a questão? Não. Você tem que ler com olhos de Lins, entre outros. Quer dizer que não é a enumeração de todos os problemas de nosso estado. Há outros. A explicação de um termo anterior, com todos os problemas que temos em nosso estado, não está explicando. Aqui está trazendo o quê? Um exemplo de alguns problemas. Quais são os problemas? Então, a exemplificação. Nada de explicação. Exemplificação de alguns de nossos problemas, entre outros. Há outros além desses. Por exemplo, insegurança. A seleção de nossos problemas mais graves. Nada disso. Aqui está entre parênteses porque está, está entre travessões porque está exemplificando alguns dos nossos problemas. Justificativa de uma afirmação também não. Vamos marcar a opção em que a correspondência adjetivo substantivo está incorreta. Do adjetivo doce, eu tenho a palavra doçura certinho, então. Adjetivo mais substantivo. Você já sabe. Dos adjetivos virão os substantivos abstratos. Justa, então, de justa vem justiça, também está correta. Prudente, o homem prudente é porque ele teve prudência, também está correta. Eu preciso dar errada. O homem hostil trazia naquele ato muita hostilidade, também. Indiferente, o homem indiferente, ele trazia muita indiferença. Indiferença não. O correto é o quê? Indiferença. Então, aqui é um erro de ortografia. Voltando aqui, é a alternativa que vai gabaritar a questão porque ela está incorreta. O correto é indiferença. Olhos de Lins, você pode observar a questão do ano de 2022 da FGV.
Sobre a manobra da OCDE, podem se identificar várias circunstâncias. Se expressam a circunstância, é um advérbio. Será de lugar, modo, tempo, dúvida, negação? Vamos ver, a circunstância corretamente indicada é: em uma colaboração internacional sem precedentes. Precisamos ver aquela alternativa que está correta. Então, nós precisamos aqui. Em uma colaboração internacional sem precedentes sobre reforma fiscal, a OCDE apresentou ontem um plano para reprimir a evasão. Se eu disser como a OCDE apresentou ontem um plano, como ela apresentou? E você vai responder em uma colaboração internacional? Não, se é modo, você vai fazer a pergunta com como. Então, não deu essa resposta, não está falando da forma, o jeito que ela fez, descarta. Plano para reprimir a evasão internacional de impostos. Vamos ver. Ela apresentou ontem um plano para reprimir a evasão internacional de impostos. Ela apresentou o plano para quê? Com qual objetivo? Para reprimir a evasão. Então, aqui eu já sei que não é finalidade, não é causa, é finalidade. Descartei também. Tenta colocar fim a uma longa batalha contra brechas jurídicas. Finalidade? Será que é essa a alternativa correta? Então, nós vamos ver aqui. O programa cuja elaboração a pedido do G20 durou 2 anos. Durou 2 anos. Ele tenta colocar fim a uma longa batalha contra brechas jurídicas que permitem. Então, aí vamos voltar aqui ao início da frase. O programa durou 2 anos. Aí você observa, por que ele durou 2 anos? Qual a finalidade dele durar? Aí você já observa aqui, para colocar fim a uma longa batalha contra brechas jurídicas. Então, aqui vai, de fato, expressar uma ideia de finalidade, objetivo. O programa cuja elaboração a pedido do G20 durou 2 anos, localização espacial e temporal. Observe, o programa cuja elaboração a pedido do G20 durou 2 anos. 2 anos, tempo. Mas cadê o espaço? Onde? Onde que está falando de espaço? De lugar. Então, descarto. Permitem que multinacionais deixem de pagar impostos. Meio ou instrumento. Cadê? Vamos achar aqui também. Uma longa batalha contra brechas jurídicas que permitem que multinacionais deixem de recolher impostos nos países onde operam. Então, aqui, será que isso daqui tem uma ideia de instrumento ou meio? Também não. Cadê o meio de transporte? Cadê o meio que eles fizeram isso? Não fala aqui quais foram os meios, os mecanismos utilizados, os instrumentos utilizados. Se não fala, eu vou descartar também. A alternativa é